Olá, este é o canal Politicando, um patriota e conservador comentando os fatos e combatendo as injustiças. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Milton, eu moro na cidade de São Vicente, sou nascido na cidade de Santos, mas sou filho adotivo desta cidade, São Vicente. Eu queria estar comentando um pouquinho conosco aqui sobre as atualidades do nosso país. Só que eu queria começar contando um pouquinho da nossa história política, uma coisa assim bem superficial, nada muito aprofundado, para alguns que talvez não saibam, e aqueles que sabem, já passaram por isso, possam também estar dando uma revisão, estar dando uma relembrada. Muito bem, hoje nós vivemos um tempo que chamamos de democracia, e realmente o que nós queremos é isso, queremos um país democrático, um país justo, para que todos nós possamos criar os nossos filhos com dignidade, poder ter a nossa vida ali realmente com as necessidades, todas elas supridas. Nós temos aí, por exemplo, na história da nossa política, eu queria começar falando um pouco sobre isso, a respeito daquele governo que ainda se fala nos dias de hoje, ser um governo militar, ser um governo de ditadura, mas eu queria quebrar um pouco isso aí, quebrar um pouco essa questão que se fala sobre ditadura, porque quando o governo Figueiredo entregou o país para ser novamente comandado pelos civis, onde teve uma eleição indireta lá no Colégio Eleitoral de Brasília, foi em 1985 que isso aconteceu. O que houve? O que aconteceu nesse tempo? Antes disso aí nós tivemos governos militares. Em 1964, mais precisamente, dia 1º de abril, houve aquilo que a mídia chama de golpe militar. O nosso país estava para se tornar provavelmente ia ser uma baderna, ia ser uma guerra civil, não sei. Mas o que acontece? Os comunistas, as pessoas contrárias àquilo que vinha acontecendo no governo, estava tentando de alguma forma, através da baderna, através da falta de respeito, através da força, tentar tomar o nosso país. Eu posso enumerar algumas pessoas que são daquela época, que hoje estão de volta aí já há alguns anos, fazendo uma estripulia no nosso país, tentando de alguma forma viver novamente aquilo que eles estavam fazendo na época. Nós temos aí, por exemplo, essa repórter que faz parte da Rede Globo aí, que é da Globo Lixo, chamada Miriam Leitão. Nós temos também a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que é da mesma época. Nós temos aí um que estava preso, mas que foi solto por causa das amizades que ele tem lá com alguns homens que se intitulam, acho que talvez o dono desse país, que é o Zé Dirceu. Essas pessoas, na época do governo, antes do governo militar, que eles chamam de ditadura, eles eram aquelas pessoas que estavam tentando tomar o poder dentro do nosso governo através de uma anarquia. Era uma briga que eles criavam, eram incitando os estudantes, eram criando aquelas manifestações que nós vemos nos dias de hoje, mas só que debaixo muitas vezes ali de agressões, fazendo um monte de coisas erradas, jogando coquetel molotov em cima da polícia. E naquele tempo ali foi quando o governo militar, foi quando os militares entenderam que se eles permitissem, o país ia se transformar numa bagunça total. E foi tomado o poder pelos militares no dia 1º de abril de 64. Aí eu abro um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre uma pessoa que viveu essa época, que ele trabalhava na refinaria Presidente Bernardes, que era o meu pai. Na época eu tinha 4 anos de idade, então eu não tinha condições de ver nada daquilo ali, mas eu tinha uma pessoa que mais tarde me falou sobre tudo o que aconteceu. E o meu pai era um homem muito correto, um homem honrado, trabalhador, e ele lembra muito bem que lá dentro da refinaria haviam militantes que estavam que queriam fazer bagunça realmente no país. A refinaria Presidente Bernardes corria o risco, por exemplo, de ter ali uma tentativa terrorista por parte daqueles homens. Meu pai trabalhou ali e ele sabia
muitos homens daquele eram comandados por ele, mas só que eram todos sindicalizados. E lá no sindicato já se havia as reuniões, e ali já se havia, por exemplo, um grupo, por exemplo, assim, que estava tentando já realmente fazer alguma coisa contra a nação brasileira. E eles visavam principalmente a nossa região aqui da Baixada Santista, a refinaria. Cubatão era, naquela época, ela ainda, eu acho que eu não lembro se ela já era emancipada, mas também não vem ao caso. E naquele tempo a gente sabe que quem estava naquele tempo ali, que viveu aquele tempo, sabe o que estava acontecendo. Meu pai costumava dizer que na véspera do dia 1º de abril, ele esteve no sindicato à noite tentando apaziguar algumas pessoas que faziam parte do grupo que ele comandava, que ele era mestre geral dentro da refinaria, e ele foi lá no sindicato tentar conversar, quase teve problema sério lá, porque os homens que estavam lá estavam tudo revoltados, estavam tudo bravos, querendo brigar, querendo incendiar, querendo destruir. Ou seja, praticamente era um grupo terrorista que estava tentando tomar o poder dentro do nosso país. Aí no dia 1º de abril, meu pai disse que quando ele chegou na refinaria para trabalhar, ele já foi enquadrado na entrada da refinaria. Quando ele entrou, foi revistado, teve todo aquele processo. Quando ele chegou lá no local do trabalho dele, já tinha um tenente, um coronel, não sei, sentado lá na mesa aonde ele trabalhava, que ele usava, né? Porque na realidade ele, mestre de obra, não ficava dentro de um escritório, mas ele tinha um local lá que ele usava como sala de reunião e tudo mais, e essa sala havia sido tomada pelos militares, porque aqueles homens entraram naquele lugar, e se não acontecesse aquilo, eles iam acabar colocando fogo na refinaria, eles iam causar uma destruição na Baixada Santista. E meu pai, por ser uma pessoa que sempre andou correto, ele não teve nenhum problema com ele. Nessa época, tinha um navio ancorado aqui na Barra, chamado Raul Soares. Lá foi levado muita gente para lá preso, dessa turma da refinaria e de outros lugares dentro da nossa região da Baixada, que ficaram presos no porão daquele navio por 40 dias, aproximadamente. Eu conheci pessoas, quando eu fui já aí, depois já adulto, eu conheci pessoas já coroa, cabelinho branco, que trabalhou comigo lá na área da Cosipa, em Cubatão, que hoje chama-se Uzi Minas, que eles falaram que um deles falou, olha, eu tive no Raul Soares, ficamos 40 dias ali, estava agitando mesmo e tal, nós queríamos mais ver a circo pegar fogo, era o que eles falavam. O cara passou 40 dias lá, que quando ele saiu lá de dentro, o sol quando bateu no rosto, ele quase pensou que tinha ficado cego, porque tanto tempo ali enfiado no escuro, as retinas dele devia estar todas elas dilatadas. Quando bateu o sol, aquilo ali fechou de uma tal forma, e ele contou, esse rapaz contou, mas foi uma coisa muito básica. Meu pai me falou, depois de muitas situações vividas ali, na época não foi um tempo fácil, por quê? Porque o governo militar tinha aquele receio de que aqueles grupos que não foram limitados, que não foram levados, por exemplo, para ser punido, vamos dizer assim, poderia recomeçar tudo novamente, mas eles conseguiram conter aquilo ali. Colocaram-se, naquela época, um presidente, Humberto de Alencar Castelo Branco, foi o primeiro presidente militar que entrou no Brasil nessa época, na chamada tal ditadura. Depois do general Humberto de Alencar Castelo Branco veio Costa e Silva, depois de Costa e Silva veio Médici, depois de Médici veio Geisel, depois de Geisel veio João Batista Figueiredo, que chegou até o ano de 1985. Eu me lembro que meu pai falava muito, e eu creio que meu pai não estava errado quando ele falava, ele dizia o seguinte: hoje fala-se muito do governo militar como sendo um governo de ditadura. Morreu gente que eles dizem que foi torturado, foi morto. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado me ouvindo. Você pode ter até ouvido isso, talvez você até tenha vivido nessa época, se você tiver até mais idade do que eu. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: você ouviu falar que algum pai de família que estava trabalhando, cumprindo o seu dever corretamente ali dentro do seu trabalho, voltando para casa, foi preso e morto, torturado? Você chegou a ouvir falar alguma vez isso aí? Com certeza você não deve ter ouvido,
porque quem foi preso e que acabou alguns até mesmo sendo morto, eu não vou nem dizer torturado, porque eu acredito até que possa ter acontecido alguns exageros, como em todo lugar onde há uma revolução desse tipo, onde há uma tentativa de invasão, acaba acontecendo os exageros. Mas eu queria saber de você, se você ouviu falar de algum pai de família, trabalhador, homem honesto, honrado, que tenha passado por esse tipo de situação. Com certeza você não ouviu. Porque meu pai sempre dizia para mim, homem honrado, trabalhador, estava trabalhando, cuidando da sua família, não estava na rua jogando coquetel molotov na polícia. Então havia realmente uma vandalização das coisas. Nesse tempo, foi os tempos que aconteceram, por exemplo, que a nossa querida repórter, que muitas vezes se projeta aí na televisão falando mal dos governos militares, e elas naturalmente foram punidas por isso, Dona Miriam Leitão, a ex-presidente Dilma Vana Rousseff, que ela já declarou isso aí dentro de entrevistas dela, que ela foi realmente uma revolucionária, e que ela fez realmente tudo aquilo que as pessoas dizem que ela fez. Eles não têm vergonha de falar. O próprio José Dirceu, outro dia eu vi um vídeo dele que foi postado na rede, ele está dizendo que eles estão se preparando para tomar o poder, nem que seja pela força. Eles querem fazer isso. É puro comunismo. Então nós tivemos, como eu falei, nós tivemos esses governos militares, e eu quero também dizer o seguinte, que quando o governo militar foi retirado assim, ele foi, o presidente João Batista Figueiredo entregou a nação para que um presidente civil assumisse. Foi feito inclusive uma eleição no colégio eleitoral em Brasília, indireta, foi aquela eleição que é feita lá entre os deputados. Como a gente sabe que existe muito tipo de projetos que são eleitos ali, são eles que fazem isso. Então, quando João Batista fez essa abertura política no nosso país, para que isso acontecesse, a primeira eleição foi uma eleição indireta, feita lá dentro do colégio eleitoral, não foi eleição direta pelo povo. Eu me lembro que nos anos 80, nós tínhamos um jogador de futebol muito famoso, e eu era fã dele, Dr. Sócrates. Dr. Sócrates, ele foi jogador do Corinthians, foi jogador primeiramente antes ele foi jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, veio para o Corinthians, fez sucesso no Corinthians, foi como é que se diz? Ele foi para a seleção, teve na seleção de 82, teve na seleção de 86. Ele, juntamente com outros jogadores, começaram a criar a democracia corintiana nos anos 80. Então ele era um cara que gostava de política. Eu me lembro que uma vez, quando ele estava para ser vendido para a Itália, ele foi vendido lá eu não me lembro agora o nome do time que ele foi vendido lá, não sei se foi bom, não vem ao caso, não vou tentar lembrar. Quando ele foi vendido para a Itália, um pouco antes, ele estava num palanque desses, que estava tendo alguns comícios pedindo direta já, e ele falou que se tivesse direta já no Brasil, que se tivesse democracia daqui no Brasil, que saísse o governo militar, foi o que ele deu a entender, que ele não iria embora. Pura hipocrisia, porque o negócio dele era dinheiro, era fama, então ele ia para a Itália assim. Ele foi para a Itália como estava programado de ir, ponto final. Mas o Brasil tinha que continuar. E nós, com aquela abertura que o nosso presidente na época deu, João Batista Figueiredo, a história começou a ter uma mudança. Houve realmente um pleito dentro do colégio eleitoral, de um lado Arena, de outro lado MDB na época. Da Arena concorreram, se não me engano, Paulo Salim Maluf e Mário Andreasa. No MDB concorreram Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Aí foi o que eles chamam lá, entre eles só. Foi escolhido pela Arena o Paulo Maluf, foi escolhido pelo PMDB o Tancredo Neves. Aí teve essa eleição indireta em que o Tancredo Neves foi o campeão. Ele foi o vencedor. O vice dele, José Sarney. Quando chegou na semana, na véspera da posse do Tancredo Neves, ele ficou doente, acabou sendo hospitalizado, e com tudo isso aí, inclusive o José Sarney assumiu no lugar dele, porque tinha que alguém assumir naquele dia, e o Tancredo Neves hospitalizado. Foi se falado muita coisa, que na realidade ele tinha sido uma tentativa de homicídio contra ele. Na época se falou de muitas coisas, até hoje ninguém provou nada, e não é isso também que eu quero falar aqui.
o que aconteceu? Assumiu assumiu o José Sarney. E pegaram aquele homem que estava hospitalizado, que muita gente acredita que ele morreu muito antes, mas ele ficou conservado de alguma forma. Fizeram, na minha opinião, uma bela de uma trama e levaram ele até o dia 21 de abril. Seria em março, a posse deles, dia 15 de março, se não me engano, 1º de março, não estou bem lembrado. Conclusão, foi na véspera que aconteceu o problema, que ele foi hospitalizado, e aí levaram este homem vivo, entre aspas, não sei se estava, até o dia 21 de abril, quando oficializaram a morte do Tancredo Neves. Eu já vou dizer assim, oficializaram, porque foi um dia que disseram que ele tinha morrido, e aí colocaram ele como como tinha lá o Tiradentes, que morreu no dia 21 de abril. Tiradentes, ele era considerado o mártir da Inconfidência Mineira. O Tancredo Neves, que também era mineiro, se tornou o mártir da nova república. E isso nós vamos ver depois, nós vamos continuar, nós vamos ver o que aconteceu com essa nova república. Sarney havia assumido. Naquela época teve um ministro da Fazenda chamado Dilson Funaro, que já não está mais entre nós também, já é morto. Dilson Funaro criou o Plano Cruzado. E o Plano Cruzado simplesmente não deu certo. Sarney queria governar mais tempo, foi aquela brigaiada, ou seja, naquele tempo, quando saiu o governo militar, começou novamente as coisas da velha política. Aquela velha política que senta numa mesa depois de uma eleição e começa a distribuição de cargos, começa a distribuição de ministérios, e isso tudo começou a acontecer depois que o governo militar saiu. Apenas abrindo um parênteses aqui, João Batista Figueiredo, ele permitiu essa nova abertura política porque o povo estava pedindo. Porque havia um estímulo por parte daqueles que haviam sido mandados para fora desse país e que acabaram voltando, e outros que não chegaram a sair daqui, que estavam envolvidos nessas coisas. A gente vai olhar essas pessoas que estavam envolvidos nessa época aí, se tornaram todos eles ricos, milionários. Se não se tornou foi porque foi burro, porque voltaram para cá, foram indenizados com milhões. Isso aí a gente vê aí Caetano Veloso, Chico Buarque, tudo esse monte de lixo aí, foram todos indenizados. E até hoje estão mamando nas tetas do governo, porque ainda não apareceu uma condição para cortar isso. Eu acho que até a ministra Damares andou fazendo alguma coisa. E eu espero que esses caras vão viver do salário deles, que eles conseguem ganhar com a música, com o que eles têm, e não com o dinheiro que nós pagamos de impostos. E o presidente João Batista Figueiredo, quando ele viu que aquilo ali começou a ser aquela coisa de pressão em cima dele, ele falou assim, ele deixou uma frase que não é bem uma frase, ele deixou uma situação para que nós avaliássemos. E eu tenho ele como nessa parte, ele foi um profeta naquele dia. Quando ele disse assim, hoje vocês querem abertura política e querem um governo civil. Eu vou fazer o que vocês querem. Mas daqui a alguns anos, lembre-se bem, vocês vão estar pedindo novamente um governo militar. E hoje nós estamos vendo que isso aconteceu. Porque o povo está na rua pedindo realmente que haja uma intervenção militar no nosso país. Hoje nós temos um presidente, que eu posso dizer, eu não tenho medo de falar isso, um presidente honrado, um homem que está agora, foi completado esses dias, 500 dias do seu governo e não tem uma mancha de corrupção. Por quê? Porque ele é um homem que tem feito aquilo que ele se comprometeu nas urnas. Ele é um homem honrado e está tentando fazer o seu trabalho honrado. Pena que aqueles da velha política que ainda estão dentro dos nossos congressos, Senado, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, ainda querem a velha política, que é para poder continuar metendo a mão no dinheiro público. Então eu quero também deixar mais um parênteses aqui. O governo militar terminou em João Batista Figueiredo no ano de 1985. Então você pega de 1964 até 1985, foram 21 anos. Foram 21 anos, se não me engano, foram 5 presidentes que passaram. Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici, João Batista Figueiredo. Eu acho que a ordem é essa, não tenho bem certeza. Nenhum destes presidentes, se você for procurar na história desses homens, na história até mesmo escrita pela nossa imprensa corrupta, você não encontra um presidente aí rico,
que saiu do governo que ele estava como presidente milionário, como nós vemos os que estão nos dias atuais. Pessoas que estão aí, que ganharam horrores como presidente. Então, nós temos que entender que o nosso país, naquela época, quando o governo militar, era um país diferente. Aí eu entro com outra questão, porque eu vivi aquela época. Em 1964, eu tinha 4 anos de idade. Então eu vivi até o ano de 1985 governos militares. Na época, quando eu fui me apresentar para o quartel, eram governos militares. Queridos, naquela época eu quero dizer para você que talvez não viveu, ou mesmo você que viveu e talvez é daquele tipo que protege essa turma de comunistas que já tinha naquela época, que tentaram destruir o Brasil e não conseguiram. Nós vivemos naquela época o melhor tempo das nossas vidas. Foram épocas em que o nosso país cresceu. Foi época que foram construídas algumas obras grandes que trouxeram grandes benefícios para a nossa nação. Foi a época da Transamazônica, foi a época da Ponte Rio-Niterói, foi a época daquela usina que é partilhada entre Brasil e Paraguai. Então, queridos, foi uma época muito grande no nosso país e que o povo não deu esse valor. Por quê? Porque eles pediram que voltasse um governo civil. E aí veio o governo civil, o que aconteceu? Aí vamos agora ao governo civil. E que eu estou falando dos militares, que todos eles saíram sem manchas. Pode ter tido algumas coisas ali, que houve, por exemplo, uma reclamação daqui, outra de lá, porque o homem não é perfeito. O único perfeito foi Jesus que passou nessa terra. Os homens não são. Então, tivemos aí alguns contratempos, ninguém é perfeito. Mas daí chegamos ao governo civil. Esse governo que foi eleito primeiro, indiretamente, lá no Colégio de Brasília, e depois começou a ser um governo, os outros presidentes já passaram a ser por eleições diretas pelo povo. Ou seja, em 1985 foi eleito um grupo de pessoas, foram eleitos deputados que escreveram uma nova Constituição. A Constituição que foi presidida por Ulisses Guimarães, que hoje também já não está entre nós. E essa Constituição, infelizmente, foi escrita numa boa parte, um bom número desses homens que escreveram a Constituição foram homens que estiveram do outro lado da história, do outro lado da cerca, no tempo do governo militar. Teve homens desse que na época do governo militar botaram o pé na estrada e foram embora, foram se refugiar em países da América do Sul, principalmente países que dava guarida para esse tipo de gente. Ulisses Guimarães foi um deles. O outro que foi depois governador do Rio também, Leonel Moura Brizola, que também não era diferente, também envolvido com tudo quanto é tipo de coisa. E muitos outros que a gente não vai, eu não estou aqui para fazer uma lista disso. São estes homens que depois, quando foi aberto novamente a política para que eles pudessem voltar ao país, foi feita a abertura política, esses homens voltaram para a política, é só o que eles sabem fazer, porque eles já descobriram que aquilo ali é uma coisa boa para se ganhar dinheiro, é uma profissão que não deveria ser. E estes homens fizeram o quê? Estes homens se tornaram políticos, ganharam seus mandatos ali como deputados e foram escrever a Constituição brasileira. Imagina como é que é uma Constituição escrita por pessoas que a gente sabe que essas pessoas viviam do lado comunista. Eram pessoas que tentavam de toda forma tirar proveito dessa nação. E no tempo do governo militar eles tiveram que correr, tiveram que botar o pé na estrada e sumir. Quando eles voltaram, que tiveram liberdade, olha a hora do revanchismo, olha a hora da revanche. Aqueles homens criaram uma Constituição que é para protegê-los. Se nós olharmos, por exemplo, aquilo que tem na Constituição, o que ela dá de privilégios para esses políticos é uma coisa vergonhosa. É vergonhoso o que ela dá de privilégio para estes homens. E aí, voltando aqui no José Sarney, junto com o ministro da época era Wilson Funaro, criou-se o Plano Cruzado, o Plano Cruzado que muita gente torcia para que desse certo, eu fui um deles, porque eu vivo nesse país. E eu preciso que o Brasil caminhe a passos largos para o futuro, no crescimento, e eu
A minha paixão é essa nação, é aquela bandeira verde e amarela. E eu torcia para que tudo desse certo. Mas infelizmente, José Sarney não foi homem suficiente, não foi um governante suficiente para fazer com que as coisas dessem certo. O plano cruzado, depois de um determinado tempo, sumiu tudo das prateleiras. O povo quase passou fome, sendo o Brasil o celeiro do mundo. Aí nós tivemos aquele final do mandato dele, aí veio a primeira eleição direta para presidente. Quando veio a primeira eleição direta para presidente, nós tivemos, acho que é conhecida como a maior eleição que nós tivemos nesse país. Tinha tanto candidato, mas tanto candidato que eu duvido quem é que consegue lembrar de todos eles, ou quantos eram. Era para mais de 40. Tinha alguns candidatos curiosos. Nós tivemos um candidato nessa época que ele tinha, acho que era 30 segundos no tempo eleitoral, só que era um homem de uma extrema capacidade, chamava-se Enéas Carneiro, médico, ele já é falecido também. Enéas Carneiro, ele bateu de frente com todo mundo, dentro dos debates ele era chamado de louco, mas o homem era de uma qualidade fora de série. Muitas coisas que ele falou que haveria de acontecer, aconteceram. Infelizmente o povo não confiou porque achava que ele não teria condições de governar este país. Não votaram no Enéas Carneiro. Naquele ano, quem ganhou foi o Fernando Collor de Mello, 1989. Fernando Collor de Mello ganhou para presidente num segundo turno muito difícil com o Luiz Inácio Lula da Silva, e aí o Collor ganhou. Só que quando foi em 91, se não me engano, 91, 92, foi decretado o impeachment dele. Por quê? Porque ele também foi outra pessoa que corrompeu, que ajudou a começar, foi aquele que de alguma forma deu o primeiro passo quando começou essa nova etapa do Brasil, já com eleições diretas. Foi o presidente que deu o primeiro passo para justamente chegar no que nós chegamos hoje. Ele foi, naquele ano eu me lembro que quando começaram a correr atrás do impeachment dele, já tinha impeachment pedido, eu me lembro que ele pediu para que os brasileiros saíssem com uma bandeirinha aqui, com uma faixazinha verde e amarelo, porque não haveria de haver impeachment. E pelo que se sabe, havia muita gente do lado dele, mas sabe como é que é essa questão política? Naturalmente houveram conversas de bastidores que falaram, olha, deixa o cara sair que nós vamos entrar. Quando nós entrarmos, essa história vai mudar. Você vai ser beneficiado. E com certeza muita gente se evadiu. Muita gente deixou o cara sem pai nem mãe no meio do tiroteio. Deixou o cara sem escudo. Que não foi muito diferente. Não foi ruim não, foi bom. Faz parte da história. No dia da votação do impeachment dele, ele veio com uma carta lá, um pouco antes lá da coisa terminar, colocando o seu cargo ali como desistindo do cargo, mas pelo jeito não deu certo. Ele perdeu os direitos políticos por 8 anos, tanto que depois ele foi para os Estados Unidos, teve um monte de coisa, aí assumiu o seu vice-presidente, que era o Itamar Franco. Itamar Franco, que até tinha uma piada que faziam dele, né? Que o Itamar Franco relançou o Fusca, que até hoje a gente vê alguns carros daquele que ele relançou, e vinha aquela pergunta, poxa, mas por que o Itamar lançou o Fusca? Porque ele não sabe dirigir Brasília. Era até engraçado a gente escutar o pessoal fazer essas piadas. E realmente, o Itamar chegou ali no final, nessa época do Itamar, ele trouxe lá, quem foi um dos ministros que trabalhou com ele ali, foi justamente esse que é lá do Ceará, que é o Ciro Gomes, que é uma pessoa do pavio curto, ofende todo mundo, agride todo mundo com palavras. É um homem totalmente que devia estar usando uma camisa de força e não usando aí uma identidade de homem público. Ele foi, inclusive, foi ministro das Finanças, foi ministro da Fazenda. Eu não vou dizer que ele fez um bom ou mau trabalho, porque era uma coisa que eu não me interferi na época, mas a gente sabe que fez parte daquela história. Depois tiveram outros até que veio as eleições seguintes, quando entrou Fernando Henrique Cardoso. Lula, mais uma vez, estava junto, estava ali, foi para o segundo turno, não me lembro se foi no primeiro, não sei se foi no primeiro ou no segundo turno, não vou lembrar, mas Fernando Henrique ganhou. Ele tinha sido o último ministro da Fazenda, se não me engano. Se não foi o último, foi um dos últimos ministros da Fazenda do Itamar. Foi ele que trouxe o Plano Real.
O Plano Real, quando chegou no Brasil, nós ficamos meio desconfiados, mas daí, quando começou a coisa a se movimentar, o povo se ilude, né? Começou a aparecer oportunidade de comprar mais, começou a aparecer oportunidade de fazer mais, de viajar, de ter... Aí, conclusão, o homem acabou ganhando e acabou se tornando presidente do Brasil por 8 anos. 2 anos, 4 anos, os primeiros 4 anos a competição dele foi com o Lula, num segundo turno, num turno inicial, mas o cara que mais fazia frente para ele. No segundo mandato, da mesma forma. E o Lula vem crescendo a cada ano mais. E quando foi no ano de 2002, Fernando Henrique Cardoso deixou o poder e entrou o Lula. Por quê? Porque aí o Lula já vinha com uma bagagem enorme. Agora eu quero falar um pouquinho desse cara. Fernando Henrique Cardoso, a gente sabe que também PSDB é um cara envolvido com tudo que não presta. PSDB tem se mostrado um partido envolvido com comunista, assim como uma boa parte deles. E quando o Fernando Henrique entregou o governo nas mãos do Luiz Inácio, ele não entregou o governo na mão dele. Ele entregou o governo, não foi na mão de um presidente, foi na mão de uma quadrilha. Essa é a realidade. E aí eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho do Lula. Quando ele começou a surgir no âmbito político, lá no ABC, que ele era funcionário da Volks, eu tinha um parente que trabalhava na Volks, foi meu padrinho, inclusive, meu padrinho de batismo. Esse meu parente, um dia eu conversando com ele, eu perguntei, porque foi próximo de uma eleição, isso quando as eleições ainda estavam, foi, se não me engano, na época quando ele saiu candidato para governo do estado de São Paulo, no ano de 82, quando ganhou o André Franco Montoro. E aí eu conversando com esse meu familiar, eu perguntei para ele, porque ele trabalhou junto, né? Falei, escuta, vem cá, eu estou pesquisando aí em quem que eu vou votar, como é que vai ser. Me fala desse cara aí que fez um agito geral no ABC. O cara, como é que apito ele toca? Qual é o tipo de procedimento desse cara? Aí esse meu familiar falou assim, você quer saber mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, ó, é o pior tipo de gente que eu pude ver durante esses meus anos que eu trabalho na Volks. Eu falei, tá brincando? Ele falou, não, é um lixo. Ele agita aquelas greves, ele faz todo aquele balacobaco no meio do pessoal, ele cria todo aquele problema, só que quando ele é chamado para conversar com a diretoria, ele sai dali mansinho, tentando apaziguar todo mundo, fazendo todo mundo voltar para o trabalho. Mas com isso o bolso dele já está cheio. Isso foi uma pessoa da minha família que já é falecido, que trabalhou na Volks e me contou isso aí. Eu não vou pedir documento para ele, eu acreditei no que ele falou, eu acredito que seja isso mesmo. Porque isso aí eu cheguei a ver em outro lugar. Vocês querem ver uma coisa nesse país que infelizmente a gente sabe que tem alguns que são bons, tem alguns que são realmente são bons e realmente servem para alguma coisa. Mas você quer ver uma coisa que eu abomino, chama-se sindicato. A maioria dos sindicalistas que eu conheço são tudo podre. São tudo gente que estão ali para ganhar dinheiro nas costas dos coitados. São gente que agitam greve em vez de primeiramente tentar conversar e tentar entender o que é. E isso eu vivi na empresa onde eu trabalhava. Teve uma situação que alguns amigos vieram me chamar para participar de uma greve com eles, porque eu era uma pessoa muito bem conhecida, eu era uma pessoa muito bem requisitada dentro daquela empresa, tinha uma credibilidade junto da diretoria, e se eu tivesse na greve seria muito bom para eles. Só que quando essas pessoas vieram falar comigo, eu falei, olha, infelizmente eu não vou participar, porque eu prefiro resolver de outra maneira. E outra coisa, eu tenho um cargo diferente, eu tinha um cargo de confiança, e eu já havia naquela época conversado com a diretoria, cuidado do meu salário, porque o meu salário era aquele salário que a gente tem que sentar para conversar, não é aquele que tem uma tabela. E aí o que aconteceu, os caras me agradeceram, Milton, valeu, muito obrigado, eu falei para eles, olha, vai em paz, eu vou torcer por vocês, que dê tudo certo e tudo mais. No meio dessa turma tinha um rapaz, que ele tinha um carro na época, era um carro bonito pra caramba, era um carro chamativo, que era o Passat. Chegou uma época que o pessoal não estava aguentando mais, porque ficou vários dias sem trabalhar e ninguém recebia pagamento. E aí aquele moço vendeu aquele carro comprando cesta básica para não deixar o pessoal sair da greve.
dando dinheiro para que as pessoas pagassem algumas continhas para tentar fazer o pessoal continuar. Quando foi um dia, a diretoria da empresa chamou esse cara para conversar. Ele entrou, sentou com o pessoal, e isso ele falou para mim depois, como foi a conversa. E na conversa o pessoal falou para ele assim, olha, você diz quanto que você quer. Nós vamos dar o que você quer, vamos dar algumas coisas que vocês estão requisitando, mas me faz esse pessoal voltar para o trabalho. Ele perguntou, mas e o pessoal? Falou, não, não é com eles, é para você. Você que é o líder, então nós vamos trazer isso para você, para que você faça eles voltar ao trabalho. Esse rapaz, digno, honrado, simplesmente falou, se não for para todos, para mim sozinho eu não quero. Ele se levantou e foi embora. Aí mandaram chamar um dos representantes do sindicato, que estava lá na porta da empresa naquele dia. O cara entrou, passou lá 4, 5 horas lá dentro, quando voltou com uma conversa mole, de que o povo tinha que voltar para o trabalho, porque o patrão estava certo, nós estamos forçando uma situação e nós vamos acabar perdendo, aquilo quase deu morte. Porque esse amigo meu partiu para cima dele, eu não estava lá porque eu não estava envolvido naquilo, mas partiu para cima dele na intenção de pegar ele no cacete mesmo. Por quê? Porque os caras são podres, porque os caras são covardes, porque o negócio deles é se dar bem, não importa se os outros vão estar bem ou não. Esse amigo meu foi um cara honrado, ele mostrou que era. E aí foi onde que eu falei, esse cara que é o ator, que foi presidente a partir de 2002, o Lula, eu fui saber a notícia dele, eu descobri essas coisas, pessoas que me falaram na época, eu falei, para mim não serve, isso nos anos 80. E aí chegou até o tempo que ele se tornou presidente. Eu me lembro de uma passagem muito curiosa, que quando ele se tornou presidente, teve uma pessoa que estava fazendo uma entrevista com um morador de rua, um desses repórteres de uma dessas emissoras grandes de televisão, o morador de rua pegando comida na lata do lixo, e aquela pessoa foi entrevistá-lo e falou para ele, mas não é perigoso o senhor pegar comida na lata do lixo, isso aí o senhor pode se contaminar com alguma coisa. E aquele homem falou, mas a partir de agora eu não preciso, não vou mais fazer isso, porque agora o Lula é presidente. E o Lula fez essa declaração num palanque uma vez, ele chorou. Desculpa o que eu vou falar agora, hipócrita, mentiroso, miserável, ladrão. Ele chorou naquele momento, só que depois nós vimos toda a safadeza que esse homem fez. Ele passou 8 anos no governo, aparelhou o governo. Hoje nós temos aí dentro das instituições muita gente que foi aparelhado por eles nessa época, que já vem do tempo do Collor, vem do tempo do Sarney, Collor. Você não encontra um que seja no tempo dos governos militares. E aí, chegou nesse tempo, ele já com tudo aparelhado, conseguiu depois dos 8 anos de mandato, colocar a Dilma por mais um mandato e meio, porque logo em seguida veio lá com o segundo ano do segundo mandato, ela sofreu impeachment, ficou o seu vice, que era o Temer, e aí depois disso daí, nós sabemos o que aconteceu, tivemos uma eleição democrática, em que entrou alguém praticamente que não tinha todos os benefícios que os políticos têm, por ser um partido pequeno. Ele não tinha todo o tempo da mídia para poder fazer a sua propaganda. Quem fez a propaganda dele, sabe quem foi? Eu, você, que talvez confia que esse homem realmente é um enviado de Deus, a minha família. Eu tenho certeza que a minha família, se teve algum que não votou nele, foi por desconhecimento. E nós temos visto o que está acontecendo. Nós temos visto que ele tem sofrido. Eu quero dizer uma coisa aqui na hora para esse encerramento, que eu duvido que alguém passasse o que esse homem tem passado, já não tivesse desistido. Por isso que eu falo que ele é um enviado de Deus. Deus, quando abre uma porta, ninguém fecha. Porém, quando ele fecha, também ninguém abre. E eu tenho certeza, eu creio no poder de Deus sobre a nossa nação. Esses políticos que estão aí, eles vão todos cair em nome de Jesus. Agora eu quero encerrar dizendo que, se você gostou desse bate-papo nosso aqui, deixa aí o seu like, coloque aí também a sua inscrição no meu canal. Eu quero de alguma forma estar trazendo um tema desse tipo, porque eu tenho acompanhado bastante a política, eu vou estar trazendo a minha opinião, que não quer dizer que seja a sua, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira possível.
Então eu peço para você, não deixe de divulgar também este vídeo. O vídeo ficou um pouquinho comprido, está com 40 minutos. Eu pretendo fazer os outros bem mais curtos, fica bem mais fácil separar os temas, para fazer os temas assim de uma forma bem melhor, tá bom? Eu agradeço aí por você estar comigo até agora. Eu peço que você não deixe de participar, não deixe de divulgar, tá bom? Um forte abraço, até a próxima.